Olá, sou o professor Edu Albuquerque e estarei com vocês vendo as questões do ENAD de 2011, no que se refere aos temas de geopolítica e organização do espaço mundial. As provas e gabaritos vocês podem acessar no portal do INEP ou então na página de curso. A questão 8 é a que nós começamos, né? Mas antes eu queria destacar que a maior parte das questões do ENAD de 2011 ela vai refletir um posicionamento mais à esquerda, né? Porque era o governo daquele momento, né? E, portanto, as questões dialogavam com a ideologia, né, desse governo. Um exemplo é uma questão sobre Trotsky, né? Um autor que defendia a revolução mundial, né? Um autor de extrema esquerda, né? E ativista político, né? Então isso já mostra, né, bem o caráter ideológico que vai aparecer em outros momentos. Então vamos lá, né, essa observação é muito importante. Então a questão 8 ela trata sobre protestos, né, que aconteceram em 2011 no Reino Unido. Bom, nós tivemos protestos ano passado no Reino Unido e em 2013 também, só para lembrar os últimos, né? Do ano passado, né, 2019, foi por conta das mudanças climáticas globais, pedindo medidas do governo para detê-las. Em 2013, o motivo foi um protesto contra o grupo dos 8 países mais ricos do mundo, o G8, e contra o capitalismo. Mas em 2011, não. Em 2011, o estopim foi o assassinato pela polícia de um adulto negro, né? E isso causou os protestos, né, durante vários dias, né, com muita depredação por toda a Inglaterra. Né? E aí traz uma matéria, né, dizendo que, na verdade, o problema real é a desassistência, né, de uma ampla classe de pobres no Reino Unido, e que se agrava com as políticas neoliberais de Margaret Thatcher em 1979 em diante. E que existe até um termo, né, depreciativo, chaves, né, para rotular, né, ironizar os hábitos de consumo, né, dessa população marginalizada. Né? E que se colocava a culpa dos protestos na delinquência juvenil, quando na verdade eram problemas estruturais, né, bastante sérios. Né? Bom, e aí traz 4 assertivas pedindo o nosso posicionamento, né? A primeira delas vai dizer que os Chaves exaltam o hábito de consumo dos ingleses pobres. Não há exaltação, a matéria fala que é um termo pejorativo. A assertiva 2 fala que as causas dos distúrbios foram atribuídas ao mau comportamento individual. Essa foi a alegação. A assertiva 3, os pobres foram responsabilizados pela falta de oportunidades. É a mesma coisa. Alternativa 4, assertiva 4, as manifestações pediram inclusão social no padrão de consumo vigente. Diferentemente do que a parte da imprensa colocou aqui, essa não foi uma revolta contra o sistema. Pelo contrário, ela pedia a inclusão dos jovens no consumo, na sociedade de consumo. Então a alternativa correta é a E, porque as assertivas 2, 3 e 4 estão certas. Né? Bom, a questão 15, novamente aparece um viés aí ideológico. Né? Ela fala sobre a primavera árabe, o levante árabe, né? Que começa na Tunísia, vai ao Egito e se alastra, né? Enfim, para todo o norte da África e o Oriente Médio, que é uma área onde os países são de população árabe, majoritariamente, e islâmicos. Né? Também essa área é chamada de mundo árabe por conta disso. Né? Bom, a Primavera Árabe ela foi um movimento pela democratização, mas havia uma corrente muito expressiva que defendiam ideias islâmicas radicais, como a Irmandade Muçulmana no Egito, um movimento fundamentalista que mudou a Constituição e as leis do país e tentou colocar a Sharia, que é quando as leis se baseiam no Corão, o livro sagrado, né? E formando uma sociedade teocrática. Então, a própria sociedade egípcia, contrária a isso, buscou apoio no Ocidente
para um golpe militar, para deter a Irmandade Muçulmana. Hoje ela é banida do Egito. Mas então vejam como é complexa a questão da democracia no mundo árabe, né? Ela tende em alguns países a levar governos, a produzir governos radicais islâmicos, né? Dito isso, né, fato que sequer é mencionado na questão, ela traz 4 assertivas, né, pedindo o nosso posicionamento. Primeiro, a instabilidade árabe pode gerar fluxos migratórios para a Europa. Gera até hoje, né? O último episódio são os sírios, né? Alternativa 2. A instabilidade política afeta o Estado e a estrutura de poder mundial na região. Óbvio. Alternativa 3. Os levantes na Tunísia e Egito não resultarão no fim da ditadura nesses países, em razão do interesse dos Estados Unidos no petróleo da região. Não, diferentemente da Península Arábica, Tunísia e Egito não têm petróleo em grande escala, eles têm gás natural, e aí a Europa é mais interessada. Mas aqui, não dá para associar também a Primavera Árabe a isso. Então, mas de qualquer forma aqui fala em Estados Unidos e petróleo na região, não confere, está errado. E a alternativa 4, a Primavera Árabe coloca em xeque a hegemonia mundial dos Estados Unidos, ainda assim os Estados Unidos buscam apoiar as aspirações democráticas dos povos da região. Sim, os Estados Unidos apoiou a Primavera Árabe para derrubar as ditaduras da região, mas depois também viu que, no caso do Egito, a ascensão da Irmandade Islâmica foi um erro, né? Bom, então, dito isso, né, a alternativa D é a correta, porque as assertivas 1, 2 e 4 estão certas. Questão agora de número 25, o enunciado fala na migração intensa de mexicanas para os Estados Unidos, né? E a segunda parte da questão, e aí ela pede se é possível relacionar essas duas sentenças ou não. Ela diz, na segunda parte, que esse aumento da migração se deve a uma complexificação da divisão internacional do trabalho, provocada pelo Acordo de Livre Comércio do NAFTA, que reúne Estados Unidos, Canadá e México, né, 3 países da América do Norte, e que entrou em crise ultimamente com a eleição de Trump, né? Bom, parte das indústrias americanas se deslocaram para o México justamente atrás, né, dessa mão de obra barata. Segundo o gabarito, né, a questão B é a correta, né, porque as duas alternativas, as duas assertivas estão certas. Só não há uma relação causal, né? O NAFTA não causa a migração para o México, né? Então, de fato, né, há um aumento da dinâmica, por exemplo, da complexificação da divisão do trabalho, né, exigem que técnicos, engenheiros e empresários se desloquem mais, né, de um país para o outro, né, mas não explica a maior parte da migração mexicana, que é de mão de obra, né, mão de obra barata. Então não há uma relação de vínculo aí entre as duas assertivas. A questão discursiva 3, ela aparece no meio da prova entre as objetivas, né? Traz uma charge do jornal Correio do Povo que mostra um balão, né? Você pode observar aí, né, na prova. O balão se chama Euro. No cesto do balão estão os dirigentes da Alemanha e da França e tentando acessar o balão os países periféricos da Europa, como Portugal, Espanha, Grécia, né? E aí pede, né, que se construa um texto dissertativo, né, que contemple a imagem, né, e dê conta de 3 aspectos. O primeiro deles, a repercussão social da crise econômica europeia, né. Bom, repercussão social, altas taxas de desemprego, redução de salários e diminuição de benefícios sociais, o aumento do endividamento das famílias, a crise política e social, acabamos de falar de distúrbios, né, numa questão, a redução do comércio interregional, né, muitos elementos para serem contemplados. A segunda parte que pede para desenvolver, né, na escrita são as relações entre os países da União Europeia. Bom, aí poderia se falar, por exemplo, da centralidade de Alemanha e França, né, em relação aos demais países do entorno, né?
E a terceira parte da questão fala sobre o papel da Europa para o crescimento dos países emergentes. Bom, com uma crise na Europa, reduz a demanda, né, por produtos vindos das economias emergentes que acessam aquele mercado regional, né? Então é uma questão aí que poderia ser trabalhada de diversas formas, né? Questão 32, né? Ela vai, da licenciatura em específico, essa questão, né? Ela vai trazer duas assertivas, né? A primeira delas menciona a Lei número 10.639 de 2003, que torna obrigatória a inserção de conteúdos de história e cultura afro-brasileira no ensino fundamental e médio, né? E a assertiva 2 argumenta que o tratamento sobre a África, o tratamento da África nos manuais escolares, ele é sempre acompanhado de uma espécie de inferioridade do continente, né? Se destacando sempre a miséria e os conflitos tribais, né? Bom, dentre as alternativas, né, correta é a letra A, né, porque as duas estão corretas, né? E a segunda é justificada pela primeira, né? Essa visão que nós temos desmerecendo a cultura negra e a luta dos negros no Brasil, ela acaba, segundo a questão, né, influenciando o próprio modo como nós vemos a África, né? Questão de número 37, ela traz dois textos pequenos, né? Primeiro texto, de novo, né, a questão que já vimos na abertura dos trabalhos aqui, né? Fala sobre os jovens que vandalizaram ônibus em Londres em 2011, como já vimos, né, marcado pela violência, né, e ocorrido nas regiões mais pobres do Reino Unido, né, numa das regiões mais pobres do país. Texto 2 fala também que no mesmo ano a polícia grega dispersou manifestantes em Atenas, e esses protestos deixaram um quadro bastante desolador na capital, né, de destruição, né. E aí pede para marcar a alternativa verdadeira. A letra A diz que ambos os distúrbios revelam conflitos éticos, sociais e religiosos, né? Não há elemento religioso ou étnico aqui, né? Social sim, mas, né, não passa nem perto de questão religiosa, né? Não necessitados. Então não é correta. A B, a violência registrada se deve ao aumento do desemprego e foram eventos isolados. Bom, o aumento do desemprego com certeza está por detrás, mas não foram eventos isolados, né? Eles aconteceram repetidamente e se alastraram por vários países da Europa, né? Com maior ou menor grau de intensidade. Alternativa C. Em Londres, o estopim foi o assassinato de um jovem islâmico e na Grécia são contra a União Europeia. Não. Né? Nós vimos que não foi um jovem islâmico em Londres, né? E sim um adulto negro, né? Que foi assassinado pela polícia. E na Grécia não havia uma oposição contra a União Europeia, não pela maioria, né? E sim contra a situação social do país, né? E a alternativa D, em Londres o protesto tem caráter racial e na Grécia uma discordância contra pedido de ajuda externa. Não, também na Grécia o caráter racial em Londres, ok, mas na Grécia não teve uma discordância contra ajuda externa, não foi uma luta contra o FMI, não nesse momento em 2011, né? Nesse momento a questão era mesmo reivindicações por políticas inclusivas, geração de emprego, né? Então também não está correta. Então por exclusão já chegamos à alternativa certa, que seria a D, né? A E. Mas vamos lá, a E diz: ambos os protestos refletem a crise econômica mundial e seus reflexos na Europa. De fato, né? A crise que começa lá em 2008 no mundo inteiro e na Europa chega grave, né? Nos estados do welfare state, né? Os sociais-democratas, né? Onde os estados dependem de cobrança de impostos em níveis bastante elevados. Então, numa situação econômica ruim, menos impostos, e com isso, menos estado de proteção social. Então, as crises, né? Então, a resposta é a letra E.
E para encerrar nossos trabalhos, né, questão de número 39. Com relação ao conflito da Palestina, são expostas 3 afirmações. Primeira, de um lado Israel com poder político e militar, um Estado estruturado, territorializado, né, centralizado e territorializado. E de outro lado, grupos palestinos desterritorializados, caso dos assentamentos. Correto? Né? Alternativa 2. Os palestinos formam uma nação ou comunidade linguística e de tradição. E é um país reconhecido pela ordem internacional. Ele é reconhecido por boa parte da comunidade internacional, mas não pela ordem internacional, né? Israel mesmo não aceita, né? E os Estados Unidos também faz uma série de exigências, né, em relação à Palestina, né? Assertiva 3, né, o checkpoint, ou, que quer dizer ponto de passagem, ou ponto de controle, né, que existe em Israel, dividindo, né, as áreas de palestinos do Estado de Israel, consolida uma fragmentação do território imposta pelos israelenses. Correto, né? Então a alternativa correta é a letra D, porque somente a assertiva 1 e 3 estão corretas. Bom, eu espero tê-los ajudado, né? E no próximo vídeo vamos ver mais questões do ENAD.